Olá, sejam muito bem-vindos a essa roda de conversa promovida pelo Instituto Civitas Solis, direto aqui da sede do Instituto, no lançamento do livro A Gnose Ocidental, dos Antigos Mistérios Gregos às Correntes Esotéricas Contemporâneas. E para iniciar esse bate-papo, eu vou perguntar para a Ana o que te motivou a escrever o seu artigo? Obrigada, Vanessa. O tema da gnose é um tema que me motiva sempre. E quando eu recebi o convite, além da motivação, foi uma feliz oportunidade para eu retomar um assunto que eu tinha estudado, que era a questão dos mistérios. Eu tinha estudado no meu mestrado há uns 15 anos atrás. E naquela ocasião eu tratei dos mistérios gregos e a questão da ascese dentro dos mistérios, onde existe o elemento ascético e onde não existe. Mas, de forma subliminar, o que eu estava tratando realmente era do elemento gnóstico. Só que eu não podia falar disso em um ambiente de academia filosófica. Então, agora, para mim, esse convite da Civitações foi um grande presente, porque eu pude voltar a esse tema e de uma forma mais madura, mais sintética, que vai direto ao ponto daquilo que eu realmente gostaria de ter falado. Isso. Perfeito, complementando que aqui temos hoje 5 autores, porém o livro possui outros autores e outros artigos interessantíssimos. E para você, Juraci, como foi escrever esse artigo para esse livro? Então, eu vou dar uma resposta um pouco pessoal, né, em relação a ela. Para mim, escrever sobre esse artigo não era algo que estava no início da minha busca, né? Eu acabei me deparando, né, com a tradição valentiniana, à medida em que eu buscava por algumas respostas. Então, eu fui um jovem que acabava frequentando determinada igreja evangélica, e aí eu percebia que alguns entendimentos me soavam como relativamente contraditórios. Eu queria saber por que era uma mulher que estava sendo revelada a ressurreição de Jesus, e não um homem. E isso não tinha tanta importância para a igreja. O homem sempre tinha uma função mais importante. Então, eu sempre tinha algumas perguntas que eu queria resposta. Então, em determinado momento, eu acabei me deparando com a tradição valentiniana. A minha busca foi assim, dessa maneira, seja para entender, né, um contexto histórico, compreender de fato algumas questões que vinham em minha mente, né, pela minha busca honesta em relação ao que estava escrito, né, nas escrituras, e isso acabava me dando um maior sentido, né, conforme eu ia pesquisando, encontrando nas respostas, isso não é o sentido que realmente aconteceu naquela época. E no meu caso, no artigo sobre a filosofia Pereira e o Renascimento, ele tinha muita relação com a minha pesquisa de mestrado, que era um tema próximo, né, a política teologia no sentido. Então ficou fácil nesse sentido, porque já era um assunto que estava ali, eu estava o material, o repertório. Foi o grande desafio, foi justamente adaptar a linguagem do artigo, o tamanho, a uma proposta que não é exatamente acadêmica. Uma proposta que seja algo mais fluido, algo menos prolixo e mais direto, mas sem deixar de ter um certo rigor, uma coerência. Então, foi desafiador nesse sentido. No caso do artigo sobre antroposofia, foi um pouco diferente, porque não era o meu tema de pesquisa acadêmica, mas era um movimento esotérico, espiritual, que eu tive um certo contato quando eu era mais jovem. Então, cheguei a frequentar alguns grupos, lia mais o Steiner na época. Então, foi voltar um pouco à minha adolescência, retomar um autor, que eu sempre mantive um carinho, um respeito por ele, e agora confrontá-lo também nessa proposta de um intermediário, nem um texto muito academicista, nem um texto também superficial, clichê. Foi um pouco isso para mim. Perfeito. E o projeto do livro em si? O que te motivou a participar desse projeto em específico? Obrigado pela pergunta de novo, Vanessa. Acho que, primeiramente, a questão de reunir tantos pesquisadores de áreas, temas, lugares distintos. Isso é um desafio aqui no Brasil, começar um projeto de colaboração acadêmica, intelectual, de pesquisadores fazerem uma troca mesmo, um processo de aprendizado mútuo. Então, isso eu achei muito interessante na proposta do projeto do livro. Em segundo lugar, também eu ponderei que era um trabalho que, no nosso contexto, era um trabalho pioneiro, um trabalho inovador.
fazer uma coletânea sobre o esoterismo ocidental, de uma coisa que não fosse nem tão acadêmica, mas não tão superficial, também é um desafio do ponto de vista intelectual e organizacional. E por último também, eu acho que isso conta quem fez o convite, né? O Instituto Civitas Sólidas, eu já conhecia o trabalho dele, já tinha alguma participação aqui, e achei que a credibilidade do Instituto, a amplitude da proposta, iria gerar um trabalho de grande qualidade, que eu acredito que é o que nós estamos vendo aqui. Agradeço muito sua resposta. Obrigada. Nós temos nesse livro também um artigo interessantíssimo sobre neoplatonismo, então eu queria chamar dessa pergunta agora o Danilo. Danilo, me diga uma coisa, como o seu artigo se relaciona com a cultura da época? Obrigado, Vanessa. Meu artigo sobre a teologia neoplatônica nos mostra uma corrente de espiritualidade, pensamento da antiguidade, em que nós vemos pessoas que estavam diante de uma cultura tradicional em ruínas, uma cultura de muitos séculos que estava desaparecendo, que estava perdendo força, e que de repente agora se tornou custódio privado deles próprios. Então, nós estamos falando de sacerdotes, filósofos, que se tornaram sacerdotes do mundo inteiro, dentro das suas próprias escolas, dentro dos seus próprios recintos, que transpunham as barreiras do tempo e do espaço, nesse sentido, permitindo a conservação dessa cultura, dessas tradições, dessas práticas. E eu acredito que, de certa forma, muitos de nós que temos interesse nessas tradições, nessas culturas, nessas formas de pensamento, também precisamos ser como eles. Então, eu vejo que nós estamos bastante conectados com eles, apesar de tão distantes historicamente, mas estamos diante de uma missão similar. Perfeita a sua resposta. Um outro artigo muito interessante que nós temos nesse livro é o artigo escrito pelo Adelmo Rossini, presidente do Instituto, que é um artigo sobre a Rosa Cruz Áurea. Gostaria de perguntar, Adelmo, como você correlaciona o seu artigo com os demais artigos, por favor? Existe uma correlação direta com alguns desses artigos. Por exemplo, existe um artigo de um autor que não está presente aqui sobre a Rosa Cruz do século XVII, e essa talvez seja a correlação mais direta, até pelo nome da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, que tomou como inspiração justamente esse movimento lá do século XVII. E houve todo um esforço dos fundadores em recuperar esses textos originais, da Rosa Cruz original, e traduzi-los numa linguagem compreensível para o ser humano nos dias atuais. Então, eles escreveram longos comentários a cada um desses 3 manifestos, a Fama Fraternitatis, a Confessio Fraternitatis e as Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Então, esse é o relacionamento mais direto. Mas, lembrando, né, que essa escola se propõe a ser uma escola iniciática para os dias atuais, nós podemos remontar essa concepção de iniciação ao próprio artigo da Ana, que aí nós voltamos lá para o início, né, desse desenvolvimento, aos antigos mistérios gregos, aos mistérios dionisíacos e órficos, a respeito dos quais o Sr. Ivan Reichenborg, fundador da Rosa Cruz Áurea, também escreveu artigos. Então, essa tentativa de recuperar essa sabedoria iniciática e atualizá-la para o ser humano dos dias atuais foi a tentativa de toda uma vida dos fundadores da Rosa Cruz Áurea. Além disso, se a gente pega, por exemplo, o artigo do Juraci sobre os valentinianos, ou seja, sobre uma linhagem do cristianismo gnóstico. Também em relação a isso, os fundadores sempre procuraram fazer conexões entre a sabedoria atual e a sabedoria clássica do cristianismo gnóstico. Escreveram, inclusive, várias conferências a respeito desses textos do cristianismo gnóstico. Particularmente, tem um livro publicado com explicações detalhadas sobre o Evangelho Cristo Sofia. Então, tem várias correlações. O próprio conceito do artigo do Daniel sobre filosofia perene é algo também presente na Rosa Cruz Áurea, que enxerga também
um ensinamento universal, uma doutrina universal, uma filosofia perene que transpassa toda a história da humanidade. Então, existem várias relações, e incluiria também a relação com o próprio trabalho do Rudolf Steiner, né? Porque a própria escola iniciática que foi constituída na Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea tomou como base também o trabalho de outros pioneiros. Então, há várias referências na obra dos fundadores, a obra de Helena Petrovna Blavatsky, a obra de Rudolf Steiner, a obra de Max Heine, e mesmo a estrutura interior dessa escola, como uma escola interna, como seus graus interiores, também sofreu a influência dos trabalhos pioneiros desses outros autores. Então, existem as mais diversas correlações, até porque a base desse trabalho da Rosa Cruz Áurea também é a gnose. Muito obrigada, Delma. Agradeço não só a você, mas também ao Cláudio Moraes, coautor desse artigo, que não está presente hoje aqui, mas que participou desse artigo maravilhoso. E se tratando de filosofia perene, eu tenho mais uma pergunta para o Daniel. Daniel, como se relacionam os seus artigos com a busca espiritual da atualidade? Obrigado, Vanessa, pela pergunta. O meu tema específico, tem um pesquisador que eu cito no artigo chamado James Heiser, que ele faz uma correlação da filosofia perene hoje com o Renascimento, né, que é o meu foco, e na verdade é um tema que ele voltou à baila devido a vários grupos, movimentos, alguns até politizados e não necessariamente espirituais, ou que não separam as duas esferas, que retomam esse termo, essa concepção, e de certa forma o artigo ele vai ser uma oportunidade de ver a gênese desse conceito, lá no Fitino, no Platon e outros autores, no Agostinho Steuco, ali a gênese da filosofia perene, claro que com diferenças do que a gente vê agora neste período, né, no contexto atual. Acho que é um pouco isso. Perfeito. E a pergunta-chave dessa roda de conversa, eu imagino que seja o próprio título do livro, A Gnose Ocidental. Então, para vocês, autores, o que é a gnose? Eu gostaria de começar pela Ana Casoretti. A gnose, na minha concepção, é uma definição muito simples de um conhecimento que transcende os tempos. E o que é esse conhecimento? É um conhecimento dos princípios, de princípios imutáveis. E entre esses princípios estão a nossa origem, a origem do homem. Então, entre os postulados, que essas várias linhas que nós escrevemos aqui, que os autores escrevem, entre esses postulados que são tratados, há algo que se mantém, que é a ideia de um princípio de unidade e um princípio de multiplicidade, usando termos filosóficos. Então, há um princípio de unidade que é imutável, e há todo o resto daquilo que é sujeito à mudança, à corrupção e à morte, que é onde nós estamos. E o princípio da unidade, isso é importante para entender como se dá o processo da gnose também. O princípio de unidade, ele tem uma força, um atributo de força centrípeta que puxa para dentro de si. E então, imaginando um grande núcleo, ele atrai as realidades que estão fora de si para perto de si, através dessa força. E essas realidades, elas adquirem algo desse princípio imutável. Então, aí a gente tem várias linhas diferentes, nós temos as ideias platônicas, a década pitagórica, a Sefiró na mística hebraica, os níveis mais elevados do primeiro reino angélicos. Então, nós temos esses níveis que eles fazem parte do reino mutável, mas eles têm algo que eles mantêm do princípio imutável. Isso vai ser transmitido. Mas o homem ele tem também um outro atributo, que é o atributo de uma força centrífuga. Ele afasta para longe de si aquilo que não condiz com ele, no caso do tempo. E nós estamos dentro do tempo. E existem existências superiores à nossa, inferiores à nossa, mas dentro do tempo. Então, qual é a questão? A gnose, ela vem se repetindo, ela vem como um eco, ela vem como uma lembrança que é transmitida pelo Uno para esses outros níveis. Mas é um processo de retorno. Esse retorno é justamente voltar para aquele princípio de unidade. E aí entram todos os vários movimentos de ascese, as teurgias,
os rituais, todas as buscas espirituais, né? São no sentido de fazer esse retorno que começa com uma reminiscência que é dada pelo toque da gnose. Perfeito. Adão, quem gostaria de complementar agora? Adão? Gnose também pode ser compreendido como o acesso à verdade mais íntima do ser. Nós vivemos iludidos pela consciência egocêntrica e nos identificamos tanto com ela que nós normalmente consideramos que esta é a nossa real, é a nossa verdadeira realidade de ser. Mas a realidade de ser mais íntima do ser humano, na verdade, é algo muito mais fundamental e profundo. No contexto da Rosa Cruz Áurea, nós falamos da centelha espiritual, que desperta no coração humano e que desperta a consciência humana. E nesse despertar da consciência humana, o ser humano é levado primeiro a um processo de autoconhecimento. Ele começa a desmascarar suas identificações com os elementos exteriores. O ser humano está identificado com uma imagem criada pelo seu processo mental, que é o ego. Está profundamente identificado com sua forma de pensar, com sua forma de sentir, com sua forma de agir. Mas tudo isso são como que camadas externas à realidade mais profunda do ser. Tudo isso é como que nos faz esquecer essa realidade mais íntima do ser. Mas quando essa centelha desperta e se manifesta a consciência humana, o ser humano pode começar um processo de autoconhecimento, que é também um processo de autodesmascaramento dessas ilusões, para que a sua consciência passe a ser cada vez mais um espelho dessa verdade mais profunda interior. Porque essa centelha, ela se manifesta como uma inquietação que leva à busca espiritual, mas ela também é luz de autoconhecimento e ela é sabedoria. No Corpus Hermeticum é dito que a sabedoria que vem dessa centelha é a Sofia que pensa no silêncio. E essa Sofia abre um espaço de percepção do ser humano e abre espaço para essa sabedoria mais íntima que brota da centelha. Então a gnose é justamente essa Sofia, essa sabedoria que vem do mais profundo do ser e que se manifesta para a consciência e que transforma a consciência e que transforma a própria vida. Porque não se trata simplesmente de modificar as suas concepções de mundo, mas também de transformar a própria vida. Então, nesse sentido, gnose é algo que pode ser trazido para a nossa prática de vida cotidiana. Não é mais apenas uma teoria, mas é uma prática de vida que nasce a partir da conexão com a centelha espiritual. Perfeito. Danilo, gostaria de complementar, por favor. Muito obrigado. Nós vemos na história religiosa, filosófica da humanidade que nem todas as tradições espirituais visam algum tipo de salvação, libertação da nossa condição finita e mortal. Algumas dessas tradições, elas simplesmente abraçavam a nossa mortalidade tal como ela é, a nossa finitude tal como ela é, sem buscar nada além disso, e, na verdade, propunham uma forma de nos harmonizar com o nosso meio. Mas outros tipos de espiritualidade postulam algo que transcende essa condição e que transcende, portanto, a condição finita e mortal da nossa identidade, da nossa existência diária. Mas nem todas essas tradições espirituais que postulam um fim transcendente compreendem que esse fim transcendente também, de alguma forma, habita em nós como a nossa verdadeira identidade, como o nosso verdadeiro núcleo. E eu acredito que a gnose nada mais é do que qualquer forma de espiritualidade que postula um fim transcendente, mas também a identidade última do nosso núcleo com esse fim transcendente. Porque no meu artigo, por exemplo, em que eu falo sobre a teologia neoplatônica, ali há uma descrição elaborada do processo de ascensão da alma em direção à transcendência. Mas quando a alma encontra o princípio dos princípios, aquilo que a tudo transcende, aquilo que tudo tende,
O que a alma encontra lá, na verdade, é a si mesmo. Tendo em vista o que vocês mencionaram, eu resumiria de uma forma bem simples, dizendo o seguinte: a gnosis trata-se do verdadeiro conhecimento. É o conhecimento que você não adquire por meio dos livros somente, pela sua cultura, por aquilo que te foi ensinado. É um conhecimento direto. É algo que você intui, que faz parte do seu ser e que te busca, te leva, né, a buscar o divino, melhor dizendo. Faz sentido isso para você, de uma forma bem resumida, Dani? Faz sentido sim, Vanessa, e eu queria trazer um pouco da dimensão da antroposofia para essa discussão. O Steiner retoma uma frase que eu acho que é do Plotino. O objetivo da antroposofia, que é uma forma de gnose, é unir o espírito que está no homem ao espírito que está no universo. E o Steiner, em particular, ele enfatizou muito que esse processo de autoconhecimento, de conhecer a identidade divina dentro do homem, ele também deve passar pela prática no mundo concreto. Por isso que ele enfatizou e criou tantas coisas como a pedagogia Waldorf, a agricultura biodinâmica, a questão da trimembração do organismo social. Então, o Steiner não foi um ocultista ou um esoterista com a cabeça nas nuvens, pelo contrário. Ele quis trazer aquilo para a sua realidade da época, para os problemas do homem concreto, o homem moderno. Então, há uma dialética nisso. A gnose é uma coisa perene, eterna, imemorial, tradicional, mas ela também se adapta às condições de cada momento, de cada época, cada cultura. Era um pouco a visão do Steiner, pelo menos, sobre isso. Sim, buscava trazer o tema mais para o concreto, né, para a vida diária das pessoas, né? Perfeito. Para você, Juraci. Eu acho que ficou um pouco complicado, porque agora vários autores falaram sobre o significado de gnose, né? Inclusive acabaram adentrando em parte do que eu queria dizer. Porém, eu estive pensando rapidamente aqui, tentando trazer um tempo de fazer uma complementariedade, né, ao que foi dito. Quando se fala em gnose, nós estamos falando também em conhecimento pleno, né? Mas em que sentido também eu posso complementar nesse tipo de conhecimento pleno? Eu acabei lembrando, né, um polo aristotélico, que eu estava até comentando no meu artigo, que a tradição, os valentinianos, no caso, né, eles estão justamente entre dois polos disputantes entre si, né, que é o judaísmo daquele tempo, um judaísmo messiânico, e o cristianismo que vai surgir em paralelo ao próprio gnosticismo, né, ao contrário que não tem se tem em voga de que o cristianismo vai nascer no primeiro século. Na verdade, que nasceu no primeiro século é um judaísmo messiânico. No segundo século, considerando assim historicamente, ambos vão surgir em paralelo, tanto o gnosticismo como o cristianismo. Eles vão surgir como fenômenos filológicos. Ambos estão ali buscando uma interpretação das escrituras, ambos estão buscando um entendimento de significados, de conceitos filosóficos, religiosos, né? Então, eles surgem juntos nesse sentido. E o que eu quero trazer em específico do que seria a gnose para a tradição valentiniana, por exemplo, é que ela não deixa a forma de conhecimento dos gregos de lado e nem a forma de conhecimento dos cristãos de lado, que seria uma união mística com Deus, né? Uma união com Deus através da fé. Então, a tradição valentiniana ela vai dialogar com essas duas formas de se buscar conhecimento, de se buscar um conhecimento pleno. E aí que entra o que foi dito até então, que a gnose para essa tradição, né, no caso dos valentinianos, por exemplo, ele é um conhecimento pleno e é um conhecimento que busca uma vivência. Ele não deixa o rigor epistemológico dos gregos de lado, ele quer ter um conhecimento histórico, ele quer saber qual a forma mais adequada de se interpretar os textos sagrados, e ele não deixa a fé de lado porque, na verdade, ainda não tem todo o conhecimento final, né? A fé ela faz parte desse processo, ela é como um vetor dessa busca, né? Então, ele é pleno nesse sentido, de busca, de entendimento, de vivência, de transformação de si, e ele só é pleno quando ele é vivenciado, né, em todas essas maneiras de se conhecer a Deus. Perfeito, queridos autores. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Foi um bate-papo rápido, mas por meio desse bate-papo a gente conseguiu reconhecer
um pouco de cada artigo que vocês escreveram. Pena outros autores não estarem aqui também para expor, mas convidamos então a vocês a adquirirem o livro, A Gnose Ocidental. É um livro belíssimo, com conteúdo que é uma joia, que vocês não encontram em qualquer lugar, né? O Civitas Solis compilou esses artigos de uma maneira tão primorosa que vale a pena checar o seu conteúdo, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, Danilo, Ana, Adelmo, Juraci e Daniel e os demais autores. Nos vemos numa próxima roda de conversa. Até!